Vamos chamar agora, essa próxima palestra é sobre como a Shop Together e Creme reduziram o custo de mídia paga em 21%, resolvendo o problema de atribuição. E essa palestra abordará um case prático de um cliente da Nemo, plataforma de atribuição e jornada de cliente, que contratou os serviços, no próprio fórum e-commerce. Então é com uma salva de palmas que eu recebo aqui o Martin Lemos, CEO e cofundador da Nemo, para explicar esse case para nós, por favor. Obrigado, Martin. Opa, obrigado. Queria também chamar ao palco o Antoine, que é o CEO da agência Nauli, ex-Google. Vou deixar ele se apresentar um segundinho, para falar um pouquinho também sobre atribuição e enriquecer o papo. Ele tem muita experiência. Prazer, pessoal. Uma honra estar aqui. Meu nome é Antoine, trabalho há 15 anos com marketing digital, aquisição e mídia paga. Trabalhei 4 anos no Google atendendo marcas como Ambev, Nestlé, Carrefour, Boticário e por aí vai. Aí eu percebi que crescer até que é fácil quando você queima muito dinheiro, né? O difícil é crescer baseado em lucro, e o modelo de atribuição entra muito nessa parte de tomar boas decisões de aquisição. E aí eu decidi fundar a minha agência, que é a Nauli. Hoje a gente atende marcas como a Super Coffee, Gummy Hair, a própria Aramis, né, que o Richard estava aí agora há pouco. Vai ser uma honra aí falar com vocês. Legal. Então, para o nosso tempo aqui, a gente separou 2 momentos. O primeiro momento é que a gente vai apresentar 2 cases práticos para pontuar um pouco da discussão sobre atribuição. E depois vou fazer algumas perguntas para o Antoine, que tem muita experiência no assunto e consegue agregar valor. Tá bom? Então, bom, começando aqui pelo case da Shop Together. A Shop Together, então tanto a Shop Together quanto a Creamy são marcas que cresceram muito no digital. A Shop Together é fashion, eles são um grupo, né? Shop Together e o que vestir. E a Creamy é uma marca de beauty que também tem crescido absurdamente no Brasil. E ambas tiveram a atribuição como um dos pontos chaves para esse crescimento. Então é isso que a gente queria explicar um pouco. Então basicamente a Shop Together no ano passado teve a maior Black da história deles. E foi muito icônico, porque eles nos conheceram nesse mesmo palco há 1 ano atrás. Então eles acreditaram na gente, fizeram a decisão, implementaram na Black Friday e eles já estavam tendo alguns resultados bem interessantes. Então acho que só apresentando para vocês, hoje a Nemo é a maior plataforma de atribuição da América Latina e acabamos de bater 1 bi em mídia. Então eu sempre vinha contando 500, 600, batemos 1 bi e na NRF, em Nova York, isso é motivo todo mundo das agências falar, eu tenho 1 bi, tenho 2 bi, então a gente fica feliz de fazer parte desse clubinho. E bom, basicamente, o contexto hoje do varejo, ele é de muita pressão por ROI. Então a gente tem até esse slide, está em inglês, mas que tem muitos fatores que estão pressionando os varejistas para ter mais eficiência, mais rentabilidade. Por quê? Porque crescer 20% ao ano para um grande varejista não é mais mérito. É obrigação, se a taxa de juros está tão alta. Por quê? Porque senão você não vai pegar dinheiro, crédito no mercado barato. Você precisa crescer. E aí a gente tem fatores que estão aumentando os custos de mídia, por exemplo. A Meta aumentou o boleto em 12% de uma vez. O Google aumentando o CPC ano contra ano. Então as marcas elas têm que fazer, não é mais com menos. É muito mais com muito menos. Então, e aí a gente tem uma situação do mercado em que a mensuração oficial, que é Google Analytics, tem uma quebra gritante. Então 20% é um padrão do mercado de quebra entre GA e VTEX, por exemplo. E aí falando um pouquinho da Shop Together, a Meta era responsável por 1/3 da receita, mas os relatórios diziam que não. Então o Google Analytics mostrava 7,5% para a Meta, mas o real era 32% no last click. Então o cenário é um cenário que todo mundo deve estar cansado de ver, que era 2 principais problemas. Primeiro problema, falta de assertividade de dados. A venda não batia na Wake ou na VTEX com o GA. Eles tinham uma grande quantidade de not set e aplicativo quebrava essa jornada. Então, na prática, eles não tinham muita visibilidade sobre 30% das vendas que ficavam sem origem definida, direct, por exemplo. E aí o CEO falou, você vai investir R$1 milhão em mídia com base em um relatório que diz que metade das vendas veio de lugar nenhum?
E o segundo problema é o problema de atribuição da jornada, multi-touch, que é basicamente o last click ele vai ignorar topo e meio de funil. E o que não é topo e meio de funil? Meta, TikTok, influenciadores. Ou seja, só canais fundo de funil acabam recebendo crédito no last click. Então, o que a gente fez com a Shop Together? A gente rodou um modelo que ele consegue ver toda essa jornada de compra, inclusive as vendas que estavam indo para direct. E o share de meta aumentou de 7,5% para 32%. Tá? E aí, entendendo essa visibilidade de que um canal... E Google ficou pau a pau. Tá? Então, só para vocês entenderem essa questão do Google Analytics. Então, só as vendas de meta, de TikTok estavam indo para direct, as de Google não. Então, eles falaram, ok, isso aqui não está certo. Eles realocaram o investimento, grande parte do investimento para meta, e isso gerou aumento de receita, basicamente. Tá? Então, eles tiveram a visibilidade de algo que eles não conseguiam ver no last click, e a receita aumentou em 33%, 21% de aumento de rosto, foram mais de 1 milhão por mês em venda. Tá? E aí, a gente percebeu que isso era um padrão em várias marcas. Então, tem uma marca que é interessante, que é a Creamy, por exemplo, que ela estava sentindo essa questão do Google, porque o Google só estava capturando demanda. Não que o Google é um canal ruim, tá? Mas a questão é que se você só investe em search, por exemplo, você só está investindo em pessoas que já estavam com aquela demanda, você não está gerando nova demanda. E aí, enfim, existem diferentes modelos de atribuição. Quem aqui sabe o que é modelo de atribuição? Levanta a mão. Quem aqui já ouviu falar de MMM, por exemplo, MMM? Boa. Então, basicamente, são formas da gente modelar para onde vai o nosso investimento de diferentes formas. Então, o last click ele dá 100% do crédito para o último, o first click 100% para o primeiro, e as marcas sempre perguntavam, tá, mas como que eu uso esses modelos para tomar decisão? E aí, a Creamy, por exemplo, fez o modelo de Markov, que a gente até falou em outros eventos, inclusive no evento do TikTok, há 2 meses atrás. E com base nessa visibilidade, eles alocaram grande parte do investimento em mídia. Então mudou muito esse share de investimento. Canais de social, meta, TikTok cresceram muito. E eles estavam no cenário que eles não estavam batendo meta e começaram a bater 120% da meta com menos desconto. Então foi o segundo caso que é interessante compartilhar, tanto para fashion quanto para beauty. E basicamente, eles utilizaram um modelo que chama Markov, cadeias de Markov. Que a vantagem é que ele vai calcular a incrementalidade retirando um canal, fazendo a simulação de como seria se eu tirasse esse canal. Então, se eu tirasse o TikTok, quantas vendas a menos eu teria? Então, essa discussão de atribuição é muito relativista, porque mexe com o crédito, mexe com o bolso. Então, muita gente dá uma sabonetada, digamos assim. E o Markov, o que ele faz? Ele te dá a resposta direta. Qual que seria o meu ROAS incremental? Eu estou tendo 2,8 no last click, mas e o Markov, quanto que é? Ou seja, quanto que foi a minha receita incremental daquele canal, tá? Bom, deu super certo, tá? Então eles cresceram bastante, ano contra ano, mês a mês, 40% menos desconto, que mudou margem. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho do que é a plataforma, até para abrir para o... a gente é uma plataforma, então, de atribuição que vai unificar todas as jornadas web e app, tá? Tanto do site quanto do aplicativo, e ter visibilidade dessa jornada para onde deve ir o investimento. Então, para vocês verem aqui por dentro, por exemplo... Travou aqui o slide. Mas, basicamente, a gente está acostumado com uma realidade de que mesmo pagando GA 360, os dados não chegam em tempo real. E os dados não batem com a plataforma. Então isso é uma coisa... antes ali, tá, gente? Tem que voltar. Eu volto aqui. Aqui. Então, basicamente, só para vocês verem, né? A plataforma ela vai ter dados em tempo real e ela te permite comparar todas as fontes de dados para ver esses modelos de atribuição e fazer web analytics, enfim, tem bastante coisa, mas na prática, o que é interessante? É que num mundo cheio de IA, então
a gente está nesse momento de IA muito trend. A gente vai ter um dia agentes autônomos que operam mídia paga. E claro, agências capacitadas para operar esses agentes, não deixar na mão de alguém. Só que para esse agente funcionar, a gente tem que lidar com o conflito de interesses. Então eu não posso ficar usando o agente de mídia paga da Meta, do Google e do TikTok, cujos dados são deles e que existe um conflito de interesses nisso. Então a gente se posiciona como a infraestrutura de dados para os agentes trabalharem com uma camada de trust, de confiança, de atribuição, de inteligência e de ação, porque ou as marcas vão construir essa infraestrutura dentro de casa, ou elas vão contratar fornecedores isentos de conflito de interesse. Enfim, agora, gente, a gente preparou um e-book para vocês sobre como escalar no TikTok. E se vocês tiverem interesse, além disso, a gente está com uma condição bem interessante para quem fechar Nemo no evento, inclusive com créditos de até R$30 mil de cashback no TikTok, o que é bem interessante essa proposta. E aí eu queria chamar o Antônio para a gente discutir um pouco sobre esse tema, tá bom? Sobre atribuição. Então eu vou deixar aqui de forma aberta para o Antônio falar quando que a atribuição, na sua visão, é realmente relevante, o que é bullshitagem, ou seja, o que não é muito relativista na atribuição, o que é verdade. Precisa mesmo de uma plataforma de atribuição, porque o pessoal já tem muita plataforma, né? Precisa mesmo de um agregador de dados, e aí traz a sua visão um pouco de crescimento baseado em lucro, que eu vejo que sai um pouco da discussão só de tecnologia, e ela vai para um crescimento pautado em growth, com quem operava grandes contas no Google, Boticário, Ambev e manja do assunto. Bom demais, bora lá. O primeiro ponto, acho que tem uma questão de qual é a jornada que a marca está, né? No nível de maturidade, de investimento e a quantidade de canais. Porque o modelo de atribuição é uma dor que ela vai crescendo junto com a empresa. Então, se você está só com um canal, você não precisa muito de um modelo de atribuição, porque não tem complexidade de tomada de decisão. Conforme você vai expandindo para outros canais, seja dentro do digital ou do offline, começa a ficar muito mais complexo. Aqui o que a gente está debatendo, né, no modelo de atribuição é principalmente para canais digitais, porque mesmo um modelo de atribuição que não seja só baseado no último clique, ele ainda é baseado em clique, né? Ele ainda depende de mensurar um clique no digital para você entender quem que participou em cada etapa da jornada, como ele mostrou ali, tem o first click, do primeiro clique, o último clique, ou o linear que divide o crédito entre todo mundo. Mas eu vejo que o principal ponto de um modelo de atribuição é o quê? Não fazer cagada. O papel de um modelo de atribuição é impedir o seu time, né, ou minimizar o risco do seu time pausar um canal que não deveria ou colocar dinheiro demais num canal que também não merece. Então, se a gente fosse mensurar como é que eu defino a qualidade de um modelo de atribuição, né, óbvio que é um pouco difícil e mensurável, talvez, que eu vou falar aqui, mas pensa que seria o percentual das decisões de marketing que são erradas ou corretas. Então, com o modelo last click, qual que é o percentual de decisões do meu time de aquisição que foram boas decisões no final das contas e qual o percentual de decisões que não foram tão boas? Quando você muda, né, ou melhora esse modelo de atribuição e vai para um modelo de atribuição que está olhando mais para incrementalidade, como cadeias de Markov, na prática o que você quer é que o percentual de boas decisões tomadas aumente com essa nova informação que você tem das plataformas. E aí, se a gente for pegar, né, o resultado que a gente espera de uma boa decisão de marketing, só tem dois, basicamente. Ou você vai trazer mais incrementalidade, né, ou seja, incrementalidade, né, para quem não conhece o conceito, são as vendas que não aconteceriam se não fosse por causa dos anúncios, né, ou do marketing. Então, toda decisão de marketing, ou ela vai te trazer mais incrementalidade, ou deveria, ou ela vai te trazer mais rentabilidade. E muitas vezes uma é conflitante com a outra. A parte do modelo de atribuição, né, eu estou nessa jornada há 15 anos, é porque esses modelos pré-prontos, do first click, do last click, ou do modelo em U, que é um que eu acho que tem, né, tem o seu valor, eles sempre foram muito limitantes, porque ainda é um ser humano tentando dizer o que vale a pena aqui. É o primeiro clique? É o último clique? Como é que um ser humano vai conseguir ter alguma capacidade para atribuir? Então, o modelo de atribuição, até chegar a esses modelos baseados em dados ou como cadeia de Markov, ele ainda
era um pouco mais de ciência, né? Então ele tem o seu mérito como ciência, como matemática, mas ele ainda era uma ciência com uma pitada muito grande de arte, vamos dizer assim. Agora, com esse novo tipo de tecnologia, né, um pouco do data-driven do Google, mas que ainda assim tem todo um viés, uma limitação, né, por estar dentro do Walled Garden, que a gente chama do Google, eu vejo que a necessidade de você ter um modelo baseado em dados de cadeia de Markov e de você ter uma plataforma que ela é neutra, né, que ela é agnóstica, ali, independente do canal, é fundamental. E um outro ponto também que eu gosto de trazer, Martim, é que a galera vai implementar o modelo de atribuição achando que vai ter certeza de alguma coisa. Tu não vai ter certeza de nada. Pensa que o modelo de atribuição ou um MMM, que é 10 vezes mais complexo e mais caro de você implementar numa empresa, ele diminui os graus de incerteza da sua operação. Então, se hoje o nosso nível de incerteza é 50%, talvez vai melhorar para 70%, 80%, mas nunca você vai ter certeza de nada. Isso eu posso atestar com tranquilidade aqui. E um outro ponto também que eu acho importante de reforçar é que se a gente voltar nesse racional de que o papel do modelo de atribuição é você ou trazer mais incrementalidade ou trazer mais rentabilidade, o modelo de atribuição ele passa a ser só um pequeno degrau numa jornada que eu vejo que a Nemo faz muito bem, que é, primeiro, modelo de atribuição. Vamos parar de olhar para last click, que é totalmente limitado e enviesado. Vamos olhar para o modelo baseado em dados, que é mais ciência do que feeling. Beleza. Mas o que vai também te trazer muito mais incrementalidade, né? Até quando você olha cientificamente, para quem leu How Brains Grow, do Byron Sharp, é você trazer novos clientes. Então, trazer novos clientes e ter essa mensuração numa plataforma, como a Nemo traz, de o quanto que aquela campanha, aquele criativo está trazendo cliente novo e passar a olhar para CAC e não só para uma distribuição de ROAS ou de CPA, né? E o CPA ele é diferente do CAC, o CAC está olhando de fato para clientes novos. Esse é um segundo passo, muitas vezes muito mais valioso até do que só o modelo de atribuição. Eu sei que para quem está no modelo ainda last click, já é uma dor, parece grande resolver o modelo de atribuição, mas eu te garanto que é só um pequeno primeiro passo, um mercado que eu vejo que está meio atrasado nisso. E depois tem um outro ponto sobre rentabilidade, que é entender também o quanto que aquele CPA ou aquele ROAS está batendo com a margem de contribuição do produto que aquela campanha está vendendo. O que lucro real, não só o ROAS, né? Perfeito. E é outro ponto também que eu vejo que uma plataforma como a Nemo de mensuração avançada traz essas três camadas, né? Tanto o modelo de atribuição baseado em dados, uma visão de CAC de novos clientes versus clientes recorrentes, que é fundamental para a incrementalidade de uma marca, e o terceiro ponto é a parte de margem de contribuição e você entender também o quanto que o mix de produto dentro de uma campanha de mídia paga está justificando quando você olha a margem de contribuição. Bom, super obrigado, acho que acabou o nosso tempo, mas queria dizer obrigado, Antônio, por aceitar o convite. Antônio usa Nemo na Gummy Hair e mais algumas marcas. E é isso, pessoal, então a conversa começa com o modelo de atribuição, mas é muito mais sobre como que a gente traz mais rentabilidade, como que a gente olha CAC de novos clientes, que tudo isso sem uma plataforma fica um pouco obscuro, e muito nessa visão de agentes de IA, quanto mais a gente tiver uma visão isenta dos dados, que a gente vai realmente conseguir pilotar o crescimento da marca e não ficar na mão das grandes plataformas. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. E o nosso stand está aqui, quem quiser tirar um print. Valeu. Obrigado. Pois tá bonito, hein? Vai chegar amanhã, tá bom? Tá bom. Vamos para a foto oficial. Participa aí. Obrigada. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Os caras sabem puxar o saco, né? Isso Se é o bonito. clique já não for mais o que manda. As decisões de compra estão acontecendo Valeu. cada vez